Bem-vindos ao nosso podcast jurídico Fala-me Direito. Aqui falamos de direito do trabalho, direito da família e até direito imobiliário. E hoje vamos falar sobre direito da família. O que é que achas de falarmos sobre um tema que toda a gente quer saber? Afinal, quanto é que se paga de pensão de alimentos em Portugal? Olha, boa pergunta. Realmente é muito recorrente. A pensão de alimentos. Basicamente, a pensão de alimentos é fixada quando há aqui uma necessidade de regulação das responsabilidades parentais. Ou seja, os pais já não estão juntos, regula-se a pensão de alimentos. Exatamente. Os pais não estão juntos, quer sejam divorciados ou simplesmente estavam unidos de facto e separaram-se, é sempre obrigatório regular as responsabilidades parentais e um dos temas que deve constar neste acordo é precisamente a fixação de uma pensão de alimentos se de facto existir. E já lá vamos falar sobre isso. A pensão de alimentos não existe, ou seja, para calcular esta pensão de alimentos, devo dizer que não existe nenhuma fórmula de cálculo na lei que nos permita determinar como é que, ou seja, qual é que é a pensão de alimentos que deve ser atribuída a determinada criança. Mas existem aqui alguns critérios que o Tribunal, nomeadamente, e que os advogados, quando estão a tentar mediar aqui algum acordo, socorrem para determinar, de facto, esta pensão. E como? Bem, temos que atender aqui aos rendimentos do progenitor que vai ter que pagar a pensão de alimentos, vamos atender aos rendimentos da mãe ou do pai que ficar com a criança a seu cargo, vamos atender também às despesas que cada um destes progenitores tem e às despesas que o menor tem. Ok, então isso quer dizer que a pensão de alimentos se determina em casos de acordo, portanto as partes podem chegar, olha, eu pago 100 euros por mês e a outra pessoa aceita, perfeito. Ou então, seja mesmo o tribunal, em caso de não haver acordo entre os progenitores, seja o tribunal aqui a definir o valor, é isso? Sim, exatamente. Pronto. Então, e nos casos em que é o tribunal a definir, ele só vai definir se os pais tiverem só um a residir com o filho ou se ambos residirem alternadamente, também pode haver aqui uma pensão de alimentos? Olha, isso é uma questão muito pertinente, porque a forma mais comum é, de facto, existir aqui uma residência do menor alternada, portanto, quando o menor está, por exemplo, a situação mais típica, uma semana com a mãe, uma semana com o pai, portanto, aqui normalmente não há lugar à pensão de alimentos, porque pressupõe-se que ambos tenham exatamente as mesmas despesas com o menor. Claro, okay? Comparticipam de igual forma. Comparticipam de igual forma. E, portanto, aqui não há lugar à pensão de alimentos. Normalmente não há lugar à pensão de alimentos. Mas, quando o rendimento dos dois progenitores é muito diferente um do outro, portanto, dar um exemplo assim gritante que é para que as pessoas possam perceber. Vou falar, por exemplo, de um pai que ganha, por exemplo, 800 euros e uma mãe que ganha 5.000 euros, ainda que a residência do menor tenha sido atribuída alternadamente aos dois progenitores, a verdade é que pode haver lugar a uma pensão de alimentos. E porquê? Porque, de facto, os tribunais e a lei assim o entende que o menor deve tentar manter-se, aliás, os pais devem tentar manter aqui o mesmo nível de vida quando estão com um e quando estão com o outro, precisamente por ser muito discrepante. Portanto, aquilo que se quer não é que se note uma grande diferença de um progenitor que ganha realmente muito pouco, do outro que ganha muito dinheiro. E, portanto, nestes casos também se pode fixar a pensão de alimentos. Pensão de alimentos. Ok. Então, e nos outros casos mais típicos em que a pensão de alimentos é paga, porque há um dos progenitores que está 100% do tempo com o filho, há uma média de valores que são pagos de pensão de alimentos? Olha, o mínimo, o máximo? Não há mínimos nem máximos, não existe nada disso. Portanto, a fixação da pensão de alimentos tem que se atribuir ao caso concreto, não é igual para todos e, portanto, tem que se atender realmente às necessidades da criança. Aliás, há crianças com determinadas necessidades que outras não têm, basta pensar no exemplo, umas estão em colégios privados, outras têm necessidades especiais, têm acompanhamentos com terapia da fala, com psicólogos, portanto, enfim, há uma panóplia aqui de despesas que podem ser tidas e, portanto, as crianças todas elas têm necessidades diferentes. Ponto. Mas vamos ver a prática. Regra geral, nós podemos ir a um tribunal e já sabemos que maioritariamente não vamos ter saído ali com uma pensão de alimentos de 600 euros. Ok, não vamos. Quer dizer, vamos tentar dar aqui um bocadinho de experiência. Sim, aqui real. Basicamente nos tribunais, aquilo que normalmente se fixa, e aqui temos que, e vou-me só reportar aqui aos mínimos, porque aos máximos, enfim, depende muito dos rendimentos dos pais, mas de facto há aqui um consenso, poderia dizer um consenso dos tribunais de que não fixar pensões de alimentos abaixo dos 100 ou 150 euros para pessoas ou progenitores que ganhem o ordenado mínimo. Portanto, esta normalmente é a referência. No entanto, nós temos que ter noção que isto depende muito de tribunal para tribunal. Cada vez menos os tribunais aplicam pensões de 100 euros, tendo em conta o custo de vida, portanto deixa de ser uma coisa minimamente viável e, portanto, estamos aqui mais ou menos na ordem dos 150 euros mensais mínimo para, de facto, um progenitor que ganhe o ordenado mínimo. Mas isto não está tabulado, não está regulado. Claro. Isto é a tendência dos tribunais para fixar uma pensão de alimentos mínima.
E nós sabemos, e tu também saberás, que nenhuma pensão de alimentos, ou dificilmente uma pensão de alimentos que seja fixada quer por um tribunal, ou às vezes até mesmo por acordo, nunca faz, realmente nunca se equipara às despesas que o menor tem. As despesas reais. É sempre inferior. Claro. Mas a verdade é que mesmo para quem ganha, sei lá, 2.000 euros, 3.000 euros, as pensões de alimentos não se vêem muito altas nos tribunais portugueses. Não se vê, de facto não se vê. Porque depois existem aqui muitos mecanismos, há muitos argumentos e fundamentos, porque depois repara, os tribunais não olham só para os rendimentos dos progenitores, também olham para as despesas dos progenitores. E depois há progenitores que têm outros encargos, nomeadamente outros filhos, de outros casamentos até, ou do mesmo, ou seja, tudo isso contribui depois para o cálculo daquilo que é o rendimento disponível para fazer o pagamento da pensão de alimentos. E, portanto, muitas vezes as partes invocam uma série de circunstâncias. Mas aquelas crianças não deixam de ter custos porque existem outras despesas. Mas então vou falar exatamente sobre isso. Um caso em que a pessoa que tem de pagar a pensão de alimentos simplesmente deixa de a pagar porque, segundo a própria, não tem condições para a pagar. O que é que, aqui por exemplo, se for o pai a pagar a pensão de alimentos, vamos ser sinceros, é o mais comum, o que é que a mãe pode fazer? A mãe, em primeiro lugar, deve tentar comunicar essa situação logo no tribunal. Chama-se o incidente de incumprimento das responsabilidades parentais, porque de facto o pai deixou de pagar a pensão de alimentos. A pensão de alimentos é daquelas coisas que, a falhar alguma coisa, os alimentos aos menores é aquela coisa que não se deve falhar, claro, mesmo. E, portanto, o facto do pai não estar a trabalhar ou o pai estar em condições complicadas do ponto de vista financeiro, não o afasta da responsabilidade de ter que pagar aquela pensão de alimentos, porque não nos esqueçamos que depois o outro progenitor é que tem que arcar com estas despesas todas. Portanto, o tribunal não vai ser sensível propriamente, ou seja, nem vai permitir que o pai deixe, ou o pai ou a mãe deixem de pagar a pensão de alimentos porque ficou desempregado, ou porque, portanto, vai ter que dar a volta àquilo. O valor vai acumulando, é isso? O valor, quando há incumprimento, o valor vai acumulando, e o que acontece é que depois vai-se ter que chegar a um acordo quanto, às vezes, ou seja, das duas uma, ou se define que aquele progenitor incumpridor tem que pagar de uma só vez a quantia que deixou de pagar, ou então estabelece um acordo para pagamento em prestações. Portanto, mantém-se a pensão de alimentos e vai-se somando a dívida e vai ter que ir pagando aquilo a prestações. Agora, de facto, é possível que quando exista aqui um facto superveniente, uma situação de desemprego, uma doença, etc., claro que os tribunais podem ser sensíveis a isso e tentar facilitar, ou seja, às vezes até há uma diminuição transitória por um período curto de meses em que a pensão de alimentos é reduzida, ela nunca é eliminada, mas pelo menos reduzida, para não acumular dívida. Mas são situações muito limitadas, excepcionais e que têm que ser analisadas caso concreto. Então, e se, por outro lado, aqui a pessoa que tem de pagar a pensão de alimentos fingir que não está a trabalhar, isto é, trabalhar de forma não declarada? Há forma de dar a volta a isto? Isso é uma situação cada vez mais recorrente, infelizmente. Ou seja, os outros progenitores muitas vezes sabem que, de facto, aquele progenitor ganha e tem rendimentos mais do que suficientes para prover ao sistema, mas simplesmente não se declara. E a verdade é que os tribunais, quando vão fazer as pesquisas depois aos rendimentos, veem aquilo que está declarado na Segurança Social. Claro. E o que é facto é que depois... Só fazendo prova. Só fazendo prova de que, de facto, aquela pessoa ganha determinado. São sempre situações mais complicadas. Pronto, acho que por hoje é tudo. Vemos no próximo episódio de Fala-me Direito. Até lá!